Fala, galera! Hoje vamos acompanhar um corte especial do ESPN FC, trazendo tudo sobre o clássico Vasco e Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca. Na pauta, a escolha do Nilton Santos pode ajudar o Vasco? O Flamengo é tão favorito assim? E o que o Vasco pode fazer para equilibrar o jogo? Fica ligado, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro debate. O Campeonato Carioca amanhã tem um jogo entre Vasco e Flamengo, no mesmo estádio que a gente está falando do Botafogo. No Nilton Santos, depois dos jogadores criticarem o gramado, o Vasco resolve levar o seu mando para o Nilton Santos, para o gramado sintético. O capitão estava aqui no dia que a gente debateu isso e ele tinha razão, porque na minha cabeça era assim, bom, não há possibilidade de jogar no Maracanã, né? Não, depois Fluminense e Flamengo esclarecem que o Maracanã foi oferecido ao Vasco e que o Vasco preferiu mandar o jogo no Nilton Santos. Pascoal, é uma forma de tirar o Flamengo da zona de conforto. O problema é cutucar onça com vara curta. Acho legal tirar da zona do conforto, mas ficar... Ontem o Textor falou de novo, provocando o Flamengo. Quem é o campeão brasileiro? Quem é o campeão da Libertadores? Então venham nos buscar. Não foi o que ele falou? Foi o que o Textor falou? Sim. Vai valer para o brasileiro, vai valer para a Libertadores. No Campeonato Carioca, vai o Vasco da Gama. Eu já fiz a minha aposta aqui, todo mundo já sabe. Se o Flamengo não for campeão, eu vou começar o programa sentado embaixo da mesa. Essa é a aposta. A cara do Jean olhando para baixo da mesa. Tipo, onde, né? Condições. Onde é que vai sentar? Não é provável que ele precise sentar, mas eu estou olhando se tem condições. Não. Obrigado, Jean, me ajuda bastante. Porque o Flamengo é favoritaço. Não é que é favorito, é favoritaço. O Vasco chegaram 2 jogadores essa semana, hein? Chegou um meio, um atacante de velocidade e tal. Não vai jogar contra quem? Contra o incomparável, meu senhor. Mesmo com o time do Flamengo não tendo todos à disposição, só de lateral esquerdo acho que não tem uns 3, né? Não sei se vai dar ou se vai dar para algum jogar. Não sei. Tem que ver como é que está a recuperação dos jogadores. Não sei se vai dar para jogar. Né? Mas pelo menos lateral esquerdo tem problema. O Léo jogou muito bem de lateral esquerdo, então não vejo dificuldade nenhuma. E a composição da zaga central ficaria muito bem feita. Então, eu entendo dessa forma. O Flamengo é muito favorito, é favoritaço contra o Vasco da Gama. Qualquer resultado além de uma vitória daquelas bem graúdas vai me deixar um pouco preocupado. O que não exclui o fato, eu também acho, óbvio, acho que todo mundo acha, né? Hoje a diferença do Flamengo para os seus concorrentes no Rio de Janeiro é muito grande, para qualquer um deles, né? Como a gente viu ontem no jogo do Botafogo, que seria aquele teoricamente mais próximo. Sim. Agora, por mais que exista essa diferença, por mais que o Flamengo seja muito favorito, tanto contra o Vasco como numa eventual final contra quem quer que seja, o Vasco tem que tentar fazer o que está ao alcance dele para diminuir um pouco a teórica facilidade que o Flamengo teria ou terá nesse confronto. Então, eu acho que tirar do Maracanã é uma tentativa, de fato, o Maracanã é a casa do Flamengo, é onde o Flamengo joga toda a rodada. Você concorda com a declaração do Pedrinho, dizendo que o Vasco se sentiria visitante no Maracanã? Isso me causou um pouco de... Quantos títulos o Vasco já decidiu na história dele no Maracanã? A questão é que, o Vasco tem jogado menos no Maracanã. Então, os jogadores, acho que a história do Vasco é uma coisa... A realidade de hoje é outra. A realidade de hoje é outra. Mas se joga menos no Maracanã, já me permita, joga muito menos no Tapetinho. Sim. Não, tudo bem. O Tapetinho vai jogar uma contra o Botafogo. Mas não é a casa do Flamengo em nenhuma hipótese, né? Eu acho que esse é o ponto. Porque que tá visitante, quando você fala visitante, você pressupõe o outro está em casa. Então, eu acho que é mais a isso que o Pedrinho se refere. Ele fala, eu vou ser visitante porque o Flamengo vai estar na sua casa. Não, ele não vai ser visitante, que a torcida do Vasco vai lotar o Maracanã. Exatamente. Mas eu acho que... Alguém tem dúvida que o Vasco tem torcida? Jogadores. Eu entendo a declaração. Eu não consigo entender, viu, Dani? Isso assim, tá difícil de eu entender esse movimento do Vasco, por tudo que a gente conversou aquele dia, sabe? Então foi o primeiro a falar, porque, poxa vida, os jogadores acabaram de fazer um protesto contra o gramado sintético. Ninguém obrigou o Coutinho a falar sobre, outros jogadores a falar. Eles falaram porque eles estão se sentindo desconfortáveis em um gramado. Então tem um ponto. Aí o Pedrinho, com todo o respeito, que eu amo o Pedrinho, espero que ele não fique chateado com isso. Mas o Pedrinho é um cara que também, a história dele mostra todas as lesões que ele teve, enfim. E pô, a gente sensibiliza com ele, porque foi um craque dentro de campo, mas que teve problemas com relação a tudo, a violência, com relação a gramados ruins.
E aí, quando você tem a chance de dar uma resposta, que é uma resposta até para todo um país, assim, bom, a gente pode até perder, mas a gente lutou tanto contra o gramado sintético, então a gente vai para o Maracanã, sabe? Assim, é uma resposta. Agora o Coutinho reclama do gramado, né? Por exemplo, como outros reclamaram, né? Como todos os jogadores, a maioria deles reclamaram sobre o gramado sintético. O presidente do Vasco é um presidente que jogou futebol e sabe o quanto é ruim você ter, né? Para eles, né? Para quem joga hoje, eu participo, né? Eu não joguei jogos em gramado sintético. Então a gente fica mais com a observação deles com relação a isso. E aí você tem a chance de levar o jogo para o Maracanã. Né? Você tem a liberação para isso. E você escolhe, depois de toda essa luta, levar o jogo pro Newton Santos. Então, assim, que a gente não veja por muito tempo o Vasco falando sobre gramado sintético, sabe? Mas você não acha que foi muito nessa de tirar o Flamengo da zona de conforto? Dani, mas aí é tirar o Flamengo da zona de conforto e colocar você e um jogador seu em risco. Então, sabe, assim, mas, Fabio, eu acho que assim, é isso, o desconforto. É isso, eu assim, concordo sabe? com É um tudo que você desconforto para falou. todo e outro. O Maracanã, só para completar, já o Maracanã, pô, ele é a casa do Rio de Janeiro, sabe? É a casa de todo pô, eu mundo, joguei os confrontos contra o Vasco e era legal pra caramba, sabe? O Vasco se sentia bem lá nos confrontos contra o Flamengo. É lógico que se o Flamengo, quando o Vasco era melhor, a gente se sentia desconfortável, se sentia. Sim. Quando o Flamengo era melhor do que o Vasco se sentia desconfortável. Isso é uma questão esportiva, mas o Vasco veio com essa conversa. O torcedor do Vasco não tem esse sentimento. Porque o torcedor do Vasco também sabe tudo que ele conquistou dentro do Maracanã, então não vem com esse papo, o Maracanã não é do Vasco, sabe? Eu acho que tanto o Flamengo como o Vasco, como o Fluminense, se sentem muito bem no Maracanã, porque pô, o Maracanã é a casa do futebol. Se você tira um jogo do Maracanã, leva um jogo para outro lugar, tendo a chance de jogar lá, pô, é uma estupidez pro futebol. Porque pô, o barato do jogador de futebol é jogar no Maracanã. Então, mas você não eu acha acho que é isso, assim, sabe, a essência do futebol foi jogando fora. Porque o Maracanã é legal pra caramba de se jogar, seja pra Vasco, pra Flamengo, pra Corinthians, pra qualquer um. O Maracanã é legal de se jogar, mas aí, somado a tudo isso, tem a questão do sintético, então, de você reclamar e levar o jogo pra lá. Mas eu não vi ele assim. Eu fico porque... Mas eu acho que a única contradição... Vamos lá, aí eu discordo da parte esportiva, porque eu acho que a única contradição é a contradição do gramado sintético. E até porque o Felipe Coutinho foi um dos líderes do movimento, foi um dos primeiros caras Isso. Agora, também imagino que para que o Vasco tenha tomado essa decisão, os jogadores do Vasco tenham sido consultados. Não acredito, Jean. Também não acredito, não, hein? Olha, sinceramente, porque... O Vasco também não joga no tapetinho. O Pedrinho, pelo que ele falou, não foi unânime entre os jogadores. Então, não ser unânime é uma coisa, porque acho que é difícil ser unânime numa coisa de 26, 27 jogadores. É difícil que você tenha unanimidade, que todo mundo E só mais uma coisa, desculpa, mas só para incrementar o debate, assim, é bom que se diga, quando o Rio de Janeiro ainda tem a torcida mista, graças a Deus que continue assim, o Vasco é o único time que divide o Maracanã meio a meio. Quando joga Flamengo e Botafogo, é mais Flamengo. Quando joga Flamengo e Fluminense, é mais Flamengo. Quando joga Flamengo e Vasco, dá uma equiparada. É isso. Então ainda tem esse ponto. Sim, eu acho que assim, tem vários aspectos que são favoráveis ao Maracanã, como o espetáculo, como a grandeza do estádio, como a importância de jogar lá. São todas coisas simbólicas. Agora, me parece que o Pedrinho toma uma decisão baseada num aspecto esportivo, cuja avaliação esportiva é a minha chance de ganhar, que é pequena, é muito pequena, ela é um pouco maior, tirando o Flamengo do estádio onde eles jogam todos os dias, todos os jogos em casa, e colocando o Flamengo num estádio em que ele não está acostumado a jogar. Assim como o próprio Vasco também não está tão acostumado a jogar. Então, eu acho que o olhar foi um olhar esportivo de quem diz... onde eu tenho mais chance de ganhar. E numa época que a gente vê tanto mando sendo vendido, né, para estádio, para ganhar mais dinheiro, para não sei... Eu acho que você pensar... E tudo bem, eu entendo que você possa discordar da ideia de que jogando no Newton Santos a chance do Vasco aumente 2, 3, 4% que seja de ganhar o jogo. Mas eu acho que se o Pedrinho e os jogadores avaliam que jogando no Newton Santos a chance do Vasco ganhar do Flamengo é 3, 4% maior do que a chance que ele teria de ganhar no Maracanã, eu entendo a decisão. Porque eu acho que você tem que fazer, no fim, você tem que fazer de tudo para ganhar um jogo que muito provavelmente você não vai ganhar. Eu vou falar... Fala, Pascoalzinho, que eu tenho que fazer intervalo. Minha memória, você sabe que... Não vem com essa não, que sua memória é melhor do que todo mundo junto aqui. Não vem com essa não. Não tem nem dúvida. Vou falar uma coisinha para vocês.
o Vasco jogou 2 partidas em Aonde? casa, mas não foi mandante em São sim. Januário. No Vocês Carioca. estão entendendo o Acho que negócio? Nova Iguaçu e Madureira, talvez. Quando foi para jogar em casa, jogou em São Januário sem ser o mandante, mas jogou em casa. Sim. Quando o mandante mandou um jogo... É que agora São Januário não era uma possibilidade, pode, tá? Não, Porque agora tem que ser 50-50, não é possibilidade. A possibilidade seria o uma carga Maracanã. de ingresso. A minha tendência é concordar com o Fábio capitão. Luciano da seguinte forma. A torcida do Vasco é gigantesca. É. O que a direção do Vasco fez foi, primeiro, tá com medo do quê? Segundo, por que o torcedor não podia também dividir o Maracanã com o torcedor do Flamengo? Vai dividir também agora no Engenhão. Vai dividir. Tem uma coisa que eu acho que o Fábio pode falar melhor, que eu já ouvi de muito jogador, Fábio, que a questão do mando de campo, para vários jogadores, ela é mais significativa por conta do gramado onde você joga, pelas referências que você tem no campo, do que pela torcida ser maior. sim. Então, eu não sei exatamente como Não, mas você eu concordo pensa. com você. Talvez já. não no Eu Flamengo e Vasco. então é isso, talvez não no Flamengo e Vasco, assim, sabe? Eu acho que assim, a observação que eu faço é que, logicamente, o Flamengo joga mais lá e pode ter essas referências. A única observação que eu faço, a mais forte, é pela luta dos caras de não ir pro sintético. Meu ponto é só esse. sim. Isso é... Se levasse o jogo para Brasília, como você falou, para outro lugar, então assim, a gente não vai dar o Maracanã pro Flamengo, mas a gente vai levar o jogo para qualquer lugar do Sim. Brasil. Mas A o que contradição do pega é a sintético foi o que mais reclamação te incomodou. dos jogadores do Coutinho. Por exemplo, se o Coutinho... Não vou falar. Não vou falar o que eu tô pensando. bom, tem que fazer Isso eu intervalo. faço contigo. Mas assim, Eu é também- isso. Assim, eu o também jogador engulo, reclamar eu já engoli. do gramado sintético e depois... Para tentar Escolher. levar uma vantagem, levar o jogo para lá. É só isso. a Ah, observação. Eu entendi. Eu tenho que fazer o intervalo. Dito isso, vai ser quanto, Vasco e Flamengo? 3-0. Pra quem? E aí, Pascoal, não adiantou nada, então, Newton Santos. Não, eu acho que o jogo vai ser 3-1. 3x1 pra quem? 3-1 para Capitão. o Flamengo. 3-0 Flamengo. Fluminense, volta redonda, rápido, fazer o intervalo. 1-1. 2-1 Fluminense. O Fluminense ganhou de 8-0, então eu o Fluminense Águia de vence. Marabá. 2-0 Fluminense. Boa. Intervalo no clube, a gente tá voltando com o Paulistão, fica aí. Fala, galera! Bora fechar esse debate com chave de ouro. Então, depois de muita resenha, chegamos às conclusões desse clássico pegado entre Vasco e Flamengo na semifinal do Cariocão. Newton Santos vai ajudar o Vasco ou não? O Vasco escolheu o Newton Santos, porque o Maracanã estava parecendo festa na casa do vizinho. Ele até deixa entrar, mas quem manda na música é o Flamengo. No Newton, a torcida será dividida e o Vasco espera que isso equilibre as coisas. Será que cola? O Flamengo é realmente o favorito? Bom, vamos aos fatos. Melhor campanha, campeão da Taça Guanabara e invicto contra o Vasco desde 2023. Ou seja, favoritismo do Mengão não é teoria da conspiração, é estatística pura. Mas clássico é clássico e vice é vice. Quer dizer, o que o Vasco pode fazer para equilibrar o jogo? Primeiro, rezar nunca é uma má ideia. Mas falando sério, o Vasco precisa de uma defesa sólida, aproveitar os contra-ataques e, quem sabe, contar com um gol espírita daqueles que só acontecem em clássico. Ah, e jogar no Newton Santos lotado pode dar aquele gás extra pro time. Agora eu quero saber de vocês. O Flamengo vai atropelar ou o Vasco tem bala na agulha para surpreender? Deixa aí nos comentários. Não esquece do like, da inscrição e de ativar o sininho, porque aqui tem resenha e zoeira na medida certa. Tamo junto!